Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nessa aula eu vou falar para vocês sobre strings em Java. Então a gente vai aprender um pouquinho como trabalhar com esse tipo de dado, que é bastante importante para as nossas aplicações, tanto em Java como em outras linguagens de programação. Então temos aqui nosso projeto já iniciado, projeto chamado String Java, e no nosso pacote de código-fonte eu vou criar um novo arquivo, uma nova classe Java, para que a gente possa realizar nosso exemplo. Então eu vou chamá-la de exemplo strings. Então está aqui a nossa classe Java. Só lembrando que como estamos fazendo projetos de uma classe apenas, a gente precisa tornar essa classe executável. Então temos o atalho no IntelliJ aqui, PSVM, para que seja criado o método main. Então a nossa classe está executável a partir desse momento. Então temos aqui public static void main, podemos escrever todo o nosso código aqui dentro. Pessoal, então o tipo string ele vai ser bastante útil quando a gente precisa trabalhar com sequências de caracteres. O que são sequências de caracteres? É quando a gente precisa utilizar alguma variável para armazenar informações que serão palavras, textos, códigos, alguma informação que se comporte desta forma, que não seja nem um número inteiro, que não seja um número real, que não seja um booleano. Então a gente vai usar string para armazenar mensagens na maior parte dos casos, ou informações textuais que a gente chama. Então o string vem de sequência de caracteres, então a gente vai ter mais de um caractere. Então uma palavra acaba sendo string. Um código alfanumérico acaba sendo string, você não consegue armazenar dentro de um tipo char. Então a gente vai ver aqui algumas operações básicas. Diferentemente de outros tipos que já vimos, int, double, boolean, que são variáveis que chamamos de tipos primitivos, string se escreve com um S maiúsculo, então a gente precisa declarar um tipo string. Vou criar aqui uma variável chamada mensagem, string mensagem. Declarei mensagem. Então a partir desse momento eu posso utilizar essa variável, atribuindo conteúdo para a mensagem. Então dentro de mensagem eu posso atribuir aqui boa noite, pessoal. Então temos aqui uma mensagem textual, então temos aqui um texto salvo dentro desse string. Então observe que strings a gente armazena entre aspas duplas, tá? Quando trabalhamos com caractere, o Java opera o tipo char de maneira única. Então o char você vai usar apenas aspas simples, quando você trabalha com os caracteres de forma única. Já uma sequência com mais de um caractere você coloca entre aspas duplas aqui no Java. Então nós temos aqui mensagem, atribuir uma sequência textual, uma sequência de caracteres. Eu poderia ter um outro tipo string aqui, então chamar aqui string código, por exemplo. Eu poderia ter aqui um código de produto. Então eu poderia ter uma informação alfanumérica aqui, salva nesse tipo aqui. Então, por exemplo, aqui ASD 45 YH89, tá? Isso aqui seria, digamos, um código de um produto, Observe que aqui fiz um pouquinho diferente da linha anterior, Aqui eu declarei string e depois atribuí o valor. Aqui já fiz a declaração da minha variável chamada código e na sequência atribuí o conteúdo, tá? Então a gente pode trabalhar das duas formas. Você pode declarar as variáveis e depois na sequência fazer a atribuição de valores. Ou você já cria a variável e já atribui o valor diretamente a ela. Conforme eu falei para vocês, string a gente escreveu com S maiúsculo. Por quê? A gente chama de variável, mas isso aqui na verdade acaba sendo um objeto. A string é uma classe do Java, então a gente vai conseguir realizar operações em cima de um tipo string, tá? Pelo fato de ele ser uma classe, você tem operações. Então o tipo string no Java, você vai conseguir realizar uma série de operações. Então a gente consegue contar caracteres que tem dentro de um tipo string, você vai conseguir fazer uma varredura caractere por caractere, mudar os caracteres para caixa alta, para caixa baixa. Então você consegue realizar algumas operações. Eu vou mostrar algumas delas aqui para exemplificar. Se eu quiser mostrar o conteúdo de um tipo string, posso chamar aqui o comando sout, para o atalho, para o system.out.println e colocar a variável aqui, código. Então temos aqui a variável código. Vou dar um play no meu projeto. Ele vai mostrar aqui no console a informação que está salva dentro da variável código, tá? Então apareceu aqui embaixo, Então temos aqui o código sendo impresso. Mas vamos supor que você queira realizar operações com strings, tá? Você criou uma variável string, Vou colocar aqui string, texto, por exemplo. Tá? Então suponhamos que você esteja recebendo uma variável, um conteúdo de algum lugar. Então você recebeu para essa variável texto uma mensagem ali. Então vamos colocar aqui aula
de programação em Java. Tá? Então você recebeu esse texto aqui. Observe que não está, temos letras maiúsculas, minúsculas. Então, vamos supor que você queira transformar essa informação todos em caixa alta, né? Deixar todas as letras em caixa alta. Então você pode usar um comando chamando a sua variável, né? Então temos aqui texto. Como o meu string é um objeto do tipo string, né? A gente chama variável, mas acaba sendo objeto. Você pode chamar operações através do ponto, tá? Então, você tem um tipo string, quando você coloca o ponto após o nome da sua variável, você vai ver as operações que você pode fazer. Então, aqui tem uma série de operações que você pode fazer, tá? O tipo string ele é bem dinâmico. É um dos tipos de dados mais utilizados que a gente tem aqui em sistemas computacionais, porque você vai poder colocar dentro de um string uma informação de texto, um conteúdo que você recebeu na internet, uma chamada de uma API. Então, normalmente, você recebe fluxos de dados vindo de outros canais em formato texto, né? E normalmente você pode atribuir num tipo string. Então, ele é bastante flexível, né? Bastante utilizado. Então, eu quero colocar tudo em caixa alta. Então, eu posso colocar aqui ponto to uppercase, né? Então, tem esse método aqui, ó, ponto to uppercase. O que ele vai fazer? Vai imprimir todo o conteúdo de texto, né, em caixa alta. Eu vou comentar as linhas anteriores aqui, deixá-las comentadas para a gente trabalhar somente com a variável texto por enquanto, tá? A gente vai fazer alguns testes aqui, né, em cima dessa mensagem aqui. Então, eu vou rodar novamente aqui. Observe que o conteúdo será impresso todo em caixa alta, tá? Então, uppercase. Então, tá aqui, ó, aula de programação em Java. Eu posso realizar a operação de deixar tudo em lowercase, né, que é caixa baixa. Então, texto, ponto, to lowercase, né? Então, tudo em letras minúsculas, né? Então, posso deixar tudo em caixa alta ou tudo em caixa baixa aqui. Vamos rodar novamente aqui. Então, observe aqui que eu fiz a transformação, né? Eu imprimi o conteúdo em caixa alta e imprimi o conteúdo em caixa baixa. Somente essa chamada não muda o conteúdo da variável, tá? Então, eu vou colocar aqui novamente só a impressão do texto. Eu só estou exibindo o conteúdo em caixa alta e em caixa baixa. O conteúdo original da variável permanece intacto. Então, essas operações não alteram o conteúdo, tá? A não ser que você reatribua para a variável, tá? Então, aqui a linha 8, imprimindo tudo em caixa alta, linha 9 em caixa baixa e aqui o conteúdo da variável texto, tá? Então, você chamar essas operações aqui, você não modifica o conteúdo da variável, tá? Eu também posso realizar a operação aqui para saber quantos caracteres tem aqui dentro, tá? Então eu vou criar aqui uma variável chamada int tamanho, tá? Então se eu fizer essa operação aqui texto.length, eu vou saber o comprimento, tá? Então eu vou saber quantos caracteres existem dentro dessa variável. Então eu posso aqui fazer uma contagem de caracteres dentro dessa variável. Vou rodar novamente. Rodar aqui novamente nosso exemplo. Faltou o comando para exibir aqui. Então falta colocar esse alt e imprimir tamanho, né? Então vamos lá. Imprimir o tamanho. Eu consigo saber quantos caracteres existem dentro dessa mensagem. Então temos aqui 27. Espaços em branco também são contados como caracteres, tá? Então se a gente for fazer a contagem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então, os espaços em branco também são caracteres, tá? Então, temos que tomar cuidado ali para numa operação que você esteja realizando, né? O espaço em branco também é contado como caractere. Então, ele também influencia no comprimento aqui do seu string. Já recebi várias vezes, né, perguntas de alunos e outras pessoas, qual o tamanho máximo de um string. Como o string é um objeto, internamente ele vai estar operando ponteiros, tá? Então, normalmente o conceito de ponteiros a gente estuda em outras linguagens de programação, a gente não opera diretamente ponteiros em Java, então não existe um tamanho limitado. Você pode pôr quantos caracteres forem necessários, tá? Então o limite aí seria a memória do seu computador, né? Óbvio que quanto mais informação você colocar, mais memória vai consumir, mais pesado fica seu programa, tá? Mas a gente não tem aqui uma limitação da quantidade de caracteres, tá? Não tem um tamanho fixo, tá? Então é um objeto, internamente ele opera um ponteiro, então você pode expandir e reduzir esse objeto conforme for necessário, tá? Temos aqui mais algumas operações, tá? Então a gente está vendo algumas operações básicas, né?
Eu posso fazer substituição de caracteres. Então, vamos supor que eu queira substituir os espaços em branco por alguma outra variável aqui. Desculpe, né? Um outro caractere, por exemplo. Imagine que isso não seja permitido espaços em branco na sua mensagem, por exemplo. Então você pode fazer uma substituição. Então eu vou fazer aqui uma outra variável, string texto modificado, tá? Então será assim, ó, texto modificado. Ele vai receber a variável texto e eu vou chamar o comando replace. Então através desse comando replace eu consigo passar dois parâmetros, né? Ele pergunta aqui old char e new char. Qual o caractere que eu quero substituir? Eu quero substituir espaço em branco. Então, coloco aqui espaço em branco, vírgula. Qual o caractere que eu quero colocar no lugar de espaço em branco? Vou colocar aqui o underline. Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando a variável texto e estou substituindo, né, os espaços em branco por underline. E agora posso imprimir aqui o texto modificado, tá? Eu fiz isso porque eu não quero alterar o conteúdo da variável texto, tá? Então a gente vai trabalhar com ela ainda. Peguei esse conteúdo e atribuí a outra variável. Vamos rodar aqui novamente nosso exemplo. Então temos aqui, né, os prints das linhas anteriores. E aqui, né, aula de programação em Java. Observe que todos os espaços em branco foram substituídos por underline, tá? Então essa operação também é bastante útil, né? Você quer fazer uma busca dentro de um string, você tem uma quantidade bastante grande de texto, né, no string, você pode fazer uma busca dentro dele e verificar e fazer a substituição desse conteúdo, tá? Então aqui esse comando ele vai substituir se houver o espaço em branco. Caso não haja espaço em branco, ele não faz nada, tá? Além do replace, pessoal, a gente tem mais um método bastante utilizado que é o método contains, tá? Então eu posso verificar se dentro de um string existe um determinado caractere que eu estou buscando. Então eu vou usar aqui o comando if e vou colocar aqui texto.contains, tá? Então esse método contains eu vou verificar se existe um determinado caractere. Então eu quero verificar se existe a letra A aqui dentro, tá? Então estou pesquisando aqui pela letra A. Então nós temos aqui, né, aula de programação em Java. Então a gente sabe que existe, então ele vai retornar aqui. Então vou colocar aqui um print, né? Existe A. Se não existe A, né? Então estou usando aqui bastante o atalho, né? O sout para colocar aqui o nosso print. Não existe A, tá? Não existe A. Então no primeiro momento a gente sabe que existe, né? Ele vai dar como verdade aqui. Independente de quantas letras A existam no string, ele vai retornar aqui, tá? Ele não vai te dizer se tem quantas, né? Ele vai dizer se existe. Pode ser no mínimo, se existir pelo menos uma, ele vai dizer retornar verdadeiro. Se existir mais, ele também retorna verdadeiro, tá? Então vamos rodar aqui. Existe A. Então caiu nessa condição aqui do if. Se eu quiser verificar aqui, por exemplo, por x, tá? Então vamos pesquisar aqui letra x, tá? A gente sabe que não existe o x, então ele vai ter que cair no else aqui, né? Ele vai verificar meu string todo. Se não houver o x, ele vai imprimir aqui pra gente o else, tá? Ele vai cair nessa condição ali. Então, tá aqui, ó, não existe x, né? Então, ele fez uma busca pela letra x, não achou, então isso aqui retornou false, caiu no else, tá? Eu ainda não falei para vocês, né, das estruturas de condição, if, else, né? Mas mais para frente a gente vai ver mais também, né, sobre as condições e estruturas de repetição. Pessoal, essa aula foi uma introdução, né, sobre o que é possível fazer com strings, tá? Mostrei para vocês algumas operações básicas, né? Mas só relembrando um conceito básico, né? String, ele é um objeto, então quando você cria, né, um tipo string, através do ponto, né, você vai ter a sua variável, você coloca o ponto no final, você vai ter uma série de operações que você pode realizar com esse string. Então aqui passei para vocês um básico, espero que tenham gostado desse conteúdo, acompanhe as nossas próximas aulas e nos vemos no próximo vídeo. Até logo, pessoal!